Glória a Jesus. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus que tem nos dado a cada dia vitória por intermédio de Jesus Cristo. É muito bom estarmos aqui juntos como família, família de Deus, adorando a Jesus, contando os feitos do Senhor, compartilhando da palavra. Eu gostaria, antes de iniciar a palavra, convidar aqui a Tereza, a irmã Tereza. É só para contar do folheto, tá? O testemunho vai ser outro dia, porque hoje tem ceia. Ela pode vir, eu vou ir te buscar. Deixa eu descer. Irmãos, Deus tem nos dado coisas assim maravilhosas. E a Tereza me contou algo. Eu vou ajudar. Pronto. Ela me contou algo. O Senhor nos deu um folheto de evangelismo que trata-se de um cheque, né? E a Tereza foi essa semana passada, juntamente até com a Gardênia, que está aqui nos visitando hoje, a uma conferência de oração com o Dave Robertson. E lá, agora você pode, já dei início aqui, agora você conta o resto que é melhor, né? Não, tudo começou a paz. Tudo começou com uma brincadeira, que eu estava com a sobrinha e falei, ó, um chequinho para você, um chequinho para você. E aí, na frente, havia muitos pastores, e um deles viu, uma amiga foi abrir uma primeira, e falou, acho que vou fazer isso aqui como se fosse um cartão de Natal. Aí o outro pastor que estava na frente perguntou se poderia levar para usar. Então todos os pastores estavam lá. E muito interessante é que eu não levei esse chequinho, não coloquei esse chequinho na minha vida para levar para distribuir. Eu tinha pego aqui para distribuir na minha casa. E por acaso ele foi dentro da minha mesa, até que era dele. Aí eu falava, ai meu Deus do céu, e o chequinho está acabando, o povo está querendo não sei o quê, mas eu guardei ele para mim, que foi o jeito, deixei ele aqui. Mas todos adoraram, acharam maravilhoso. Aí falaram muito da pastora Ana, aí perguntaram pela pastora. Então, a igreja CBA foi muito bem representada por esse cheque aqui. Glória a Jesus. Amado, sabe por que eu pedi para a irmã dar esse testemunho? Porque Deus tem te dado muitas coisas. Deus tem te dado palavra, Deus tem te dado unção, te deu uma família. Enfim, no teu contexto de vida, valorize aquilo que Deus te deu. Valorize aquilo que Deus te dá. Muitas vezes nós não conseguimos valorizar aquilo que o Senhor nos dá. Não percebemos o valor. Mas nós precisamos nos atentar. Outras pessoas viram aquilo que o Senhor nos deu e agradeceram ao Pai. E pediram para copiar e a gente deixou, é claro, porque a gente recebeu de graça a gente dá. Amém? Então, Deus é fiel. E a irmã vai dar o testemunho de vida dela. Eu creio em uma oportunidade, recebeu Jesus e tem experimentado muita unção de Deus em sua vida. E em uma oportunidade, no dia que o Senhor falar é hoje, com certeza ela vai compartilhar a sua história. Amém? Eu quero que você abra comigo a palavra de Deus em Lucas, no capítulo 24. Nós vamos falar um pouco sobre esse texto. Como o pastor Edilson já profetizou aqui nesta noite, o Senhor tem cura física, cura emocional. Hoje é uma noite de comunhão, de confraternização da igreja. É uma noite onde nós estamos aqui para cearmos, cumprirmos uma ordem do Senhor. E eu acredito que essa palavra vai abrir caminhos para que curas aconteçam. Eu creio assim. Amém? Então, como eu vou ler o texto todo, eu pediria a gentileza da igreja para se colocar de pé em reverência à palavra de Deus. Não é religiosidade, mas é respeito à voz do Senhor. Amém? E eu vou ler
a palavra e os irmãos, por favor, estejam acompanhando. Eu queria só pedir para um dos diáconos desligar esse ventilador aqui, que o vento está vindo bem na minha direção. Aleluia. Eu só gosto do vento do Espírito, viu, irmãos? Oh, Jesus bom. Lucas, capítulo 24, versículo 13 em diante. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas vos disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. Entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Aleluia. Pai, em nome do Teu Filho, nós estamos aqui reunidos, gratos porque o Senhor tem nos concedido do Teu Espírito sem medida, e gratos porque existe uma muralha de proteção ao nosso redor. Gratos porque o Senhor já destacou os Teus anjos para nos guardarem. Gratos porque o Senhor é o único e verdadeiro Deus e se fez conhecido aos homens através de Jesus Cristo, Teu Filho. Pai, somos gratos nesta noite e declaramos neste lugar separação entre luz e trevas. Que caia toda a incredulidade. Que caia, Senhor, toda a enfermidade na alma. Que caia por terra, Senhor, nesta noite, toda a venda dos olhos, toda a trave dos ouvidos, toda a dureza de coração. E que o nosso coração possa perceber a Tua presença em nosso meio. Nós oramos, Pai, com um coração grato, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem sentar.
Senhor trouxe ao meu coração essa palavra e eu creio que algumas pessoas nesta noite serão curadas de decepções. Amém? Creio que esta unção é liberada porque a palavra é proclamada e Deus tem um objetivo com essa palavra. E como nós estamos aqui diante da mesa da ceia, eu também quero compartilhar deste pão, que é esta palavra, com a igreja. Assim como Jesus partiu o pão e compartilhou com aqueles 2 discípulos, nesta noite, que o Espírito Santo esteja me dando graça para compartilhar este pão com cada um de nós. Vamos meditar neste texto, eu vou discorrer versículo por versículo, e eu gostaria que os irmãos estivessem atentos. Por isso nós vamos evitar toda e qualquer conversa e movimentação, a fim de que Satanás ele não haja como foi explicado por Jesus na parábola do semeador. A Bíblia diz que a semente foi lançada à beira do caminho e essa semente se perdeu. Então, a Bíblia fala nessa parábola de 4 solos. E que o solo de cada um de nós aqui nesta noite seja aquele solo que recebe a semente e esta semente germina e cresce, aleluia, e dá fruto a 30, 60 e 100 por 1. É assim que será na sua vida e na minha vida, em nome de Jesus. Amém? O texto começa, irmãos, na narrativa de Lucas, dizendo: naquele mesmo dia. Que dia é este? É o dia da ressurreição. Nós, se voltarmos aqui, vamos encontrar que no primeiro dia da semana, bem à madrugada, as mulheres foram até o túmulo de Jesus e quando lá chegaram, encontraram a pedra removida e 2 seres celestiais interpelaram aquelas mulheres e disseram que Jesus não estava mais ali, ele tinha ressuscitado e estava vivo. Aquelas mulheres saíram cedo e saíram evangelizando, mulheres evangelistas, pregando, contando para as pessoas: olha, Jesus ressuscitou, Jesus não está morto. Jesus foi enterrado lá, mas nós chegamos lá, Jesus não está e os anjos disseram que ele vive. Isso foi bem cedo. Esses 2 discípulos que nós lemos aqui, que estavam no caminho para Emaús, a Bíblia diz que nesse mesmo dia eles já tinham ouvido falar disso, mas eles estavam completamente desiludidos e decepcionados. Saíram de Jerusalém e desceram para Emaús no mesmo dia. Quem são esses 2 discípulos? Esses 2 discípulos, eles fazem parte daquele grupo dos 70 que Jesus enviou de 2 em 2 para pregar o evangelho do reino e para libertar os cativos. Então, esses 2 discípulos não fazem parte do grupo dos 12, mas sim dos 70. E eles então, como nós vemos aqui, naquele dia, entristecidos, decepcionados, desiludidos, vão então para uma cidade, para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, cerca de 11 a 12 quilômetros. E eles iam conversando sobre o que tinha acontecido. Ora, eles estiveram com Jesus, eles caminharam com Jesus, eles compartilharam com Jesus do pão, eles compartilharam com Jesus de momentos onde o poder de Deus se revelou através da pessoa de Jesus Cristo. E, de repente, todos os seus sonhos, todas as suas expectativas em relação a Jesus foram por terra quando eles viram o horror, a violência da morte de Jesus Cristo.
Eles tinham uma expectativa em relação à pessoa de Jesus. E, no entanto, na sexta-feira, viram Jesus Cristo crucificado e morto. Foi sepultado. E ali, com o coração triste, com o coração abatido, decepcionados, eles seguem para a cidade de Emaús, conversando sobre Jesus. E a Bíblia diz que enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus apareceu e ia com eles. Vão os dois ali andando, caminhando, e aí Jesus vem, se aproxima e chega para esses discípulos e diz: olha, sobre o que vocês estão conversando? Que é isso que vos preocupa? Jesus observou a tristeza e a preocupação daqueles homens. E hoje, irmãos, Deus, na pessoa do Espírito Santo, observa o coração de cada um de nós que entrou aqui neste lugar. Deus sabe aonde está o ponto, se é que tem no seu coração, de decepção, de desilusão. Deus conhece os pensamentos, Deus conhece tudo. Deus conhece a motivação. Aqueles discípulos, eles não conseguiram perceber que era Jesus. Porque Jesus ressuscitou no seu próprio corpo, mas a Bíblia diz que eles estavam com os olhos como que impedidos de o reconhecer. Eles não reconheceram Jesus. E eu vejo aqui que Jesus, ele se importa com os mínimos detalhes de nossa vida. Os mínimos detalhes, irmãos. E o Senhor então chega para eles e pergunta: o que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E por que estáis tristes? Olha a preocupação de Jesus com o coração, com o bem-estar do ser humano. E essa pergunta de Jesus deixou um deles um pouco surpreso. Porque ele disse para Jesus: olha, você é o único que esteve em Jerusalém e ignora as ocorrências desses últimos dias? Onde que você estava? É como se naquele evento das torres que foram atingidas pelos 2 aviões nos Estados Unidos, o mundo inteiro estava falando sobre isso, e nós aqui no Brasil, que temos acesso às informações quase que em tempo real, todo mundo estava conversando sobre isso. É um fato notório, público. E alguém chega e fala assim: vocês estão conversando sobre o quê? E a pessoa: você não lê jornal? Você não vê TV? Você não acessa a internet? Você não sabe o que aconteceu? Então, esse discípulo chamado Cleopas, ele ficou espantado com Jesus por não saber, por Jesus perguntar o que estava preocupando. E aí Jesus foi e falou assim: olha, quais são as ocorrências desses últimos dias? O que está acontecendo? Então, eles começaram a falar com Jesus o que havia acontecido. E aqui no versículo 20, ele diz, versículo 19, eles explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Essa resposta desse discípulo mostra exatamente o que ele via em Jesus. Ele via um varão profeta poderoso em obras e palavras. E por isso, eles depositaram em Jesus toda a expectativa que tinham. Mas essa expectativa era uma expectativa errada em relação à vinda de Jesus a esta terra. Porque Jesus veio trazer o reino de Deus. Ele veio estabelecer aqui o seu reino. E ele veio aqui com uma missão.
cumprir aquilo que Deus tinha prometido lá no Éden, quando o homem caiu, que seria mandar uma solução para o problema do pecado. Jesus veio com esta missão, mas a expectativa daqueles discípulos era diferente. Nós já lemos aqui, mas vamos ler novamente. E aí eles exatamente mostraram a quem foram os culpados pela morte de Jesus. Eles disseram, como os principais sacerdotes, foram os religiosos, as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificassem. Aí no versículo 1, nós enxergamos o desabafo destes discípulos e conseguimos identificar corações desapontados e desiludidos. E eles dizem assim: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, já é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Jesus foi morto, crucificado. Já era o primeiro dia da semana. Era o terceiro dia após a morte de Jesus. Eles ouviram a notícia de que Jesus não estava mais no túmulo. E completamente decepcionados, desapontados em suas expectações, eles disseram que Jesus, ele havia sido morto e tudo acabou. Eles não acreditaram na notícia que foi trazida por aquelas mulheres. E despejaram então diante de Jesus um coração desiludido. Olha, nós estávamos pensando que Jesus iria redimir Israel. Nós estávamos pensando que ele seria um líder político. E de repente nós vemos ali Jesus crucificado. Estes homens, eles estavam decepcionados. Eles estavam desiludidos. Eles estavam entristecidos. E pararam no meio do caminho. E amados, nós sabemos que existem pessoas que têm parado no meio do caminho. Nós sabemos que tem pessoas que estão desiludidas com muitas situações. Quem sabe uma pessoa que estuda, faz um curso superior, com a maior dificuldade, estuda, passa necessidades, é privado de determinadas coisas e na hora de arrumar um emprego, passa 1 ano, 2 anos, bate em uma porta, bate em outra porta e nada consegue. E aí vem um abatimento. Quem sabe alguém que sonhou com um casamento, orou o homem dos sonhos, a pessoa correta, e tudo coopera para aquele casamento, e de repente o casamento acaba. O homem vai embora, a mulher vai embora, vem uma palavra de derrota, vem uma palavra que fere, e os sonhos acabam. Há uma decepção muito grande, uma desilusão. Quem sabe uma traição. Isso acaba com qualquer pessoa. Só sabe o que é traição quem já foi traído. Quem sabe um Judas que se apresenta no caminho. Alguém que andava com você, alguém que batia no seu ombro e de repente você percebe que aquela pessoa é um Judas na sua vida. Um abandono. Um filho que foi criado com todo mimo, com todo carinho, por uma expectativa também que foi gerada em relação àquele filho, criado nos caminhos do Senhor, e de repente um pai, uma mãe tem uma notícia de que aquele filho está usando drogas, está no caminho da perdição, está andando com más companhias. É o mesmo sentimento daqueles discípulos que se dirigiam a Emaús, tristeza. Jesus percebeu. Há uma versão, porque aqui nessa versão diz assim: eles pararam entristecidos.
Há uma versão que diz, Jesus diz assim: e por que estáis tristes? Jesus percebendo, eles pararam. Jesus pergunta, eles param e colocam para fora a dor, colocam para fora a desilusão. Eles estavam desiludidos com aquele que andou junto com eles. Uma falência, alguém que trabalha, luta com o seu comércio, e de repente vem alguém dar um calote, a pessoa é obrigada a fechar as portas e tem que se desfazer do que tem para saldar as suas dívidas. Quem sabe uma calúnia que trouxe uma decepção e a pessoa guarda aquilo e para no meio do caminho. Poxa, mas eu confiava tanto naquela pessoa. Aquela pessoa andou comigo 8 anos, 9 anos. Nós tínhamos até um relacionamento bom. E de repente essa pessoa em que eu tanto confiei me caluniou, virou as costas. Decepções, irmãos, que batem as portas das pessoas, e não importa se é crente, se não é crente, mas todos nós estamos sujeitos a termos desilusões. Eu conheci uma pessoa desiludida e que o sentimento dessa pessoa é exatamente como os sentimentos desses discípulos. Se namorou com um rapaz 1 ano, e no 2º ano ela se preparou para o casamento. Tudo pronto, salão alugado, vestido dos sonhos, tudo pronto, irmãos. Buffet, convites. Quando foi na semana do casamento, o noivo chegou para ela e falou assim: olha, eu não vou mais casar com você, desfaz tudo. Imagina o coração de uma mulher que sonhou a vida toda. E essa mulher ficou tão marcada pela decepção que em uma ocasião, nós pudemos estar diante de um vestido de casamento. Eu estou falando assim bem por alto, porque não quero que ninguém identifique, mesmo que essa pessoa não é da igreja. É um caso que aconteceu fora e não estou descobrindo ninguém, mas contando um testemunho onde uma pessoa foi marcada por uma expectativa. Ela tinha a expectativa de que aquele homem seria o seu esposo. Ela conhecia, ele estava ali, já tinha chegado às portas do casamento, há 1 semana do casamento. Ninguém se prepara para casar pensando nisso. E um dia nós tivemos uma oportunidade de estarmos diante de um vestido de casamento, e ela falou assim: por favor, tira isso da minha frente, eu não quero nem ver. Então, irmãos, nenhum de nós estamos livres de passarmos por momentos assim, infelizes. E esses discípulos completamente melancólicos, deprimidos, abatidos por uma profunda tristeza, pararam na estrada. Quem sabe hoje, aqui em nosso meio, existem pessoas que estão completamente estacionadas em sua vida espiritual. Pode ter sido uma decepção com um líder, com um pastor, direcionou a sua expectativa no foco errado. Quem sabe líderes que estão aqui, que hoje não querem fazer mais nada, porque foram decepcionados, feridos, magoados pelos seus liderados. Há uma pesquisa real de que a grande maioria dos pastores, eles têm problemas cardíacos. Porque pastores, isso é verdade, é uma pesquisa comprovada no meio dos pastores, tem problemas cardíacos. Eu já rejeito isso na minha vida em nome de Jesus.
Por quê? A pesquisa mostra o porquê disso. Pastores novos que saem do seminário aprendem sobre ministério, sobre ética, aprendem muito e vão para o ministério com uma expectativa. A igreja vai ser uma bênção, as pessoas vão ser curadas, saradas. E por conta dos problemas, por conta das dificuldades, há uma tristeza muito grande, são muitas feridas, muitas traições, e se o pastor ele não estiver com o seu foco em Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo, sabendo quem ele é em Deus, o que ele está fazendo no Senhor, ele se deixa abater como esses dois discípulos aqui. Eu estava vendo um jornal, uma notícia em São Paulo, e entrevistando lá uns comerciantes que foram assaltados. Aí cada um contando, eu já fui assaltado 3 vezes, eu já fui assaltado não sei quantas vezes, e falando. E já conformados com esta situação. Só que a forma como aqueles comerciantes estavam respondendo às perguntas dos repórteres estava mostrando a profunda desilusão daqueles homens que trabalharam, estavam com as portas abertas e de repente entra 2, 3 pivetes armados e leva tudo aquilo que foi construído. E a pessoa reúne forças e começa novamente na outra semana. A pessoa já trabalhando, porque quem foi assaltado, normalmente ele fica com esse temor. É um trauma e gera um temor. Fica assustado. Olha para os lados, sempre pensando que pode acontecer novamente. Irmãos, houve um dia em que eu chorei com alguém decepcionado. Completamente. Foi uma mulher que eu conheci no meu local de trabalho e muitos anos eu fiquei pregando a palavra de Deus para aquela mulher. Sempre que tinha oportunidade eu pregava a palavra de Deus. E quando foi um dia, essa mulher chegou lá no meu trabalho, chorando. Ela tinha separado do marido e ficou com as 2 filhas. Uma de 6 anos e uma de 14 anos. Quando eu penso em decepção, quando eu penso em tristeza, quando eu penso em desilusão, amargura, dor, sofrimento, sempre lembro dessa mulher. Porque eu chorei junto com ela. O marido foi embora. Ela ainda não tinha se posicionado em Deus. E um dia ela saiu para trabalhar, deixou as 2 filhas trancadas em casa e um cidadão pulou a grade e violentou a sua filha de 14 anos. Quando ela chegou em casa, a menina estava violentada. Daí ela passou por um processo, juntamente com a filha, muito grande para que houvesse uma cura, uma restauração. E foi nesse processo exatamente que ela encontrou Jesus, suas filhas aceitaram Jesus, e hoje, para a glória de Deus, ela está na presença do Senhor. Aleluia. E esse momento de decepção aqui, onde eles colocam para Jesus toda a sua dor, foi exatamente nesse momento em que eles encontraram o Senhor. Quem sabe hoje Deus quer se revelar a você de uma forma sobrenatural, te trazendo esperança. Aleluia. Aleluia. Então, queridos, Jesus ouviu tudo aquilo, mas Jesus então deu uma palavra para aqueles 2 discípulos. Ele disse: olha, vocês, nécios e tardos de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram, vocês não acreditaram. Os profetas sempre falaram a respeito de Jesus. E aí Jesus começa então a falar sobre, desde Moisés, vai falando sobre as profecias.
Nós encontramos nesse mesmo livro de Lucas, no capítulo 9, você pode voltar comigo, versículo 22. Quando Jesus, ele falou da sua própria morte, ele estava conversando, Pedro reconheceu que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Jesus advertiu a Pedro, e Jesus disse sobre a sua morte. Ele predisse para os seus discípulos. Isaías já havia profetizado, os profetas haviam falado sobre o sofrimento do Messias. E Jesus, ele disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Jesus, há um ano, essa palavra de Jesus aqui foi dada há 1 ano e meio antes da sua morte. E ele disse para os discípulos: olha, vai acontecer, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores. Ele vai morrer, mas vai ressuscitar ao terceiro dia. E que dia era esse que os discípulos estavam conversando? Era o terceiro dia. Mas eles estavam com o coração endurecido, eles perderam o foco, eles perderam a visão, eles se esqueceram da promessa, e por isso eles, cabisbaixo, andaram decepcionados. Agora eu pergunto, irmãos, para mim e para você, a minha fé, a sua fé só funciona quando tudo vai bem? Quando o tempo está nublado, você tem condições de manter acesa a chama da sua fé na palavra de Deus, nas promessas do Senhor, naquilo que Deus tem revelado para o seu povo? Isso é muito importante, queridos, porque os dias são maus. E por não termos a nossa visão focada na palavra, nas promessas do Senhor, é que muitos deixam a palavra, é que muitos deixam o caminho do Senhor, é que muitos andam com falta de amor, em inimizade. Cristo sofreu, Jesus morreu, mas houve um resultado. Aleluia! Ele enfrentou a cruz, mas ele ressuscitou, e o resultado é a glória. E agora não somente o unigênito, mas o primogênito. E ganhou para Deus povos de todas as línguas, raças e nações. E com a sua morte, a sua ressurreição, nos transportou do reino das trevas para o reino da luz. Nos fez família de Deus. O túmulo não pode deter Jesus. Aleluia. A morte, ela foi completamente derrotada. Aleluia. Porque, queridos, a Bíblia diz que aquele que crê em Jesus, ainda que esteja morto, viverá. O corpo é pó e volta ao pó. Foi essa a palavra de Deus. Não existe ser humano com capacidade de mudar essa palavra. Tu és pó e ao pó voltarás. Mas o Espírito vai para o Senhor. Aleluia. Aleluia. Vai viver eternamente com o Senhor. Aleluia. A profecia foi cumprida. Jesus disse: não convinha que o Cristo padecesse. E então, queridos, vamos voltar aqui ao texto. Jesus falou sobre as Escrituras e falou: olha, não convinha que o Cristo padecesse. E ali, naquele caminho, junto com aqueles discípulos, Jesus então fez menção de se afastar. Estão indo, e Jesus então segue aqui o seu caminho. Jesus fez um teste.
com aqueles homens. Teste que todos nós passamos. A palavra foi revelada aos discípulos. E aí chegou o momento da decisão daqueles dois homens. E a Bíblia diz que quando isso aconteceu, eles constrangeram Jesus, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina, já era no final da tarde. Eles saíram de Jerusalém pela manhã, seguindo viagem, encontraram com Jesus, já era tarde, mas eles constrangeram, depois que eles ouviram as Escrituras, eles constrangeram Jesus. E amados, todos nós precisamos convidar Jesus para entrar em nossa casa. Cada um de nós precisamos fazer esse convite a Jesus. Ele trouxe a palavra, mas a decisão é minha. O querer é meu, o livre-arbítrio é meu. E Jesus então, como ele nunca despreza o homem, jamais, a Bíblia diz que pode a mãe esquecer do filho que gerou, que amamentou, mas Deus jamais esquece do seu povo, dos seus filhos. E a Bíblia diz então que Jesus entrou para ficar com eles. E então Jesus tomou o pão, abençoou o pão, partiu, entregou àqueles discípulos. E a Bíblia então diz que naquele momento eles reconheceram Jesus. É no partir do pão, que é a palavra, que os nossos olhos são abertos para Jesus Cristo. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A igreja tem um chamado, falei sobre isso hoje na escola bíblica dominical. O propósito da igreja nesta terra é anunciar o evangelho. Deus deixou a igreja com um propósito nessa terra. Por que nós estamos aqui? O Senhor já nos salvou, nos libertou. O céu é melhor do que aqui. Então por que nós não vamos logo? Porque nós precisamos anunciar a palavra. Amém, queridos? Existe esse propósito. E compartilhar a palavra. Não é compartilhar outras histórias, não. Mas é a palavra de Deus que traz luz ao entendimento das pessoas. E por mais escandaloso que seja, anunciar a cruz é a solução para a humanidade. É a solução para a humanidade, é a cruz. O nosso evangelho é o evangelho da cruz. Aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Morrer para o mundo e viver para Deus. Morrer o eu e viver a perfeita vontade de Deus, porque ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável em nossas vidas. Aleluia. Então eu quero, para finalizar, compartilhar aqui os pontos de cura desses discípulos. Em primeiro lugar, eu preciso reconhecer que Jesus sofreu desilusão, traição, violência. Portanto, Ele conhece a nossa dor e tem poder para nos curar. Então você não precisa ficar remoendo desilusão, nem decepção, chorando por algo que aconteceu há 100 anos atrás. Teve um pastor que falou aqui sobre isso, né? Foi aquele pastor que pregou sobre família. Começa a se lembrar de coisa, começa a chorar que aconteceu há muito tempo atrás e a pessoa fica completamente paralisada, sofrendo por algo que aconteceu há muito tempo. Ei, nós precisamos despertar. Jesus foi a pessoa mais traída que já pisou por essa terra. Foi a mais violentada que já esteve aqui nessa terra.
foi a que sofreu mais aqui nessa terra. E no entanto, Ele conhece a minha dor, a sua dor, e Ele tem poder para nos curar. E esse poder está liberado nessa noite sobre as nossas vidas. Hebreus 2,17 diz: pelo que convinha que em tudo fosse feito semelhante aos seus irmãos. Ele veio em carne. Tem gente que acha que Jesus não sofreu, não padeceu, porque Ele era Deus. Ele é Deus. Mas Ele deixou essa condição e veio como homem. Porque um homem tinha que entrar na terra e depois um homem tinha que entrar no céu. O primeiro homem que entrou lá foi Ele. Aleluia! É o representante da humanidade. Ele entrou, chegou na presença de Deus e se apresentou. E Jesus conhece a nossa dor. A Bíblia diz, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas concernentes a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque naquilo que Ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. Aleluia. Ele pode. Ele pode. Segundo passo para essa cura é a cruz, amados. Ah, porque eu não perdoo, porque eu não perdoo, porque eu não quero saber. Ei, Ele foi até a cruz para nos perdoar. Por causa da cruz que nós temos o perdão dos nossos pecados. Então, pega o seu eu e crucifica. Crucifica o eu e se entrega à plena vontade de Deus. Nós precisamos ter um encontro com a cruz. O evangelho da cruz não é muito pregado não, mas esse é o verdadeiro evangelho. É o evangelho da cruz, do novo nascimento, da morte para as coisas do mundo e de uma vida para com Deus. Eu preciso entender que as chaves de sofrimento abrem portas de vitória. Glória! Jesus passou por todo o sofrimento da cruz, mas abriu a porta da vitória. Abriu a porta da eternidade para os seus filhos. Aleluia! Colossenses 1:20 fala que pelo sangue da cruz Jesus reconciliou consigo todas as coisas. Então, o evangelho que nós pregamos é o evangelho da cruz. Terceiro, a palavra de Deus é o remédio que cura a desilusão, a decepção. É a palavra de Deus. Provérbios 4:22 diz: a palavra de Deus é viva, é vida para quem acha e saúde para o corpo. É a palavra de Deus que cura. Procura um texto da palavra de Deus que se ajusta a essa necessidade, a essa situação, e toma posse dessa palavra. Foi exatamente no momento em que Ele tomou o pão, abençoou e partiu e deu àqueles discípulos, é que eles foram curados. Jesus é o pão da vida. E Jesus é a palavra. Amém? Então, a Bíblia diz no versículo 31, então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Irmãos, é recebendo a palavra de Deus que o nosso coração arde de alegria na presença do Senhor. Muitas vezes, até mesmo de tristeza, quando nós somos exortados. E precisamos nos entristecer pelas coisas ruins que nós praticamos. Mas Jesus apresentou ali a cura para aqueles homens. Então, Jesus desapareceu. E disse, olha agora, ou em outras palavras, ele não disse, mas nós entendemos que ficou isso, olha, ressuscitei, cumpri o propósito, agora é com vocês. É assim em nossas vidas. Já recebemos o pão, queridos. Já recebemos a palavra. Onde nós vamos ficar? Em Jerusalém? Ou nós vamos descer para Emaús? Jesus diz para os seus discípulos, olha, permanecei em Jerusalém até que venha o poder do alto.
É em Jerusalém, que é o lugar de paz. É o lugar de paz. Último passo. Devemos tomar a decisão de voltar atrás e nos colocarmos no lugar da obediência. Aleluia. Aqui no versículo 33 diz: e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. E ali os 11 estavam conversando, Jesus ressuscitou e eles então voltaram e compartilharam. Voltaram para Jerusalém, o lugar da paz, a cidade que foi fundada em paz, a cidade santa. E a Bíblia diz que na mesma hora, irmão, fulano, você quer receber Jesus no seu coração, receber a palavra de Deus, fazer uma aliança com o Senhor? Não estou preparado. Hoje não sei o que pode acontecer, o que eu vou ter que deixar. A Bíblia diz, amados, que quando eles reconheceram que aquele homem era Jesus, na mesma hora, eles voltaram atrás. Se tem alguém aqui nesta noite que já andou com o Senhor e deixou, ou que ainda não tem uma aliança, ou não tem certeza da sua salvação, a hora é agora. Receber a palavra, receber a cura, colocar na cruz tudo aquilo que te trouxe tristeza, decepção, entregar nas mãos do Senhor e seguir a sua caminhada com Jesus. Porque Ele disse: olha, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. As palavras de Jesus alimentaram aqueles homens. A presença dele, de Jesus, renovou e fortaleceu aqueles homens. Podemos então tirar por lições nesta noite. Se falamos de Jesus, se estamos envolvidos com as coisas do Senhor, se nosso pensamento está voltado para Ele, Ele é o foco da nossa vida, tenha certeza de que Ele está perto. Aqueles homens estavam falando de Jesus, Jesus chegou. Ele nunca está longe quando o nosso coração está triste. Nunca, Ele chegou. Muitas vezes Ele está conosco, sem que nós o reconheçamos. Muitas vezes nós dizemos injustamente: Deus, aonde você estava? Deus, por que você deixou acontecer isso? Deus, Ele está conosco, muitas vezes, sem que nós o reconheçamos. Ele escuta pacientemente as nossas dificuldades e percebe o nosso amor. Portanto, eu quero convidar você a contar para Jesus as suas dificuldades. Porque como Ele ouviu pacientemente aqueles 2 discípulos, Ele está disponível para ouvir. Para que você diga para Ele, para que eu diga para Ele: Senhor, é nessa área, naquele momento em que aconteceu isso, eu perdi as minhas esperanças. E voltar o meu foco para Ele, olhar para a cruz e seguir o caminho que Ele nos propõe. Quando, última lição, abrimos a nossa casa para Jesus, Ele vem e abre os nossos olhos. Sabe por que muitas pessoas não enxergam Jesus? Sabe por que muitas pessoas não entendem a palavra de Deus, não entendem o plano da salvação? Porque não abriram a sua vida, a casa que é o seu coração para Jesus. Ele está batendo em nossa porta. Se eu abrir, Ele entra. E aí os meus olhos são abertos. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé. E eu vou dar um tempo para a igreja, para uma reflexão nessa palavra, a fim de que, se você necessita de uma cura, eu quero te dizer que o Espírito de Deus está nesse lugar.
para curar. A palavra foi semeada. Eu compartilhei o pão. Agora é a sua vez. Agora eu faço menção, como Jesus fez, de se afastar. E aí é a sua vez de dizer: Jesus, fica comigo. Jesus, não vai não, vamos lá para casa. Jesus, já é tarde. Jesus, eu já sofri tanto com essa causa. Fica comigo. Vamos fechar os nossos olhos, queridos. Se tem alguém aqui que parou no meio do caminho, pela dor da decepção, coma deste pão que é a palavra. Alimente-se de Jesus. Receba dele a cura. Espírito de Deus, vem com teu poder nessa noite. Nós estamos aqui em uma noite onde vamos celebrar a ceia do Senhor. Uma noite parecida com aquela que o Senhor compartilhou com os discípulos. E eu sei que a tua presença, que é o pão da vida, vai trazer saúde e cura para os teus filhinhos. Para nós precisamos de ti. Abra o seu coração para ele nessa hora. Não deixe que nada roube aquilo que ele tem para a sua vida. Eu quero dizer, amados, que Deus me deu essa palavra há máximo uns 2 meses atrás, onde eu estava vivendo um momento de desilusão. Expectativas que eu tinha em relação a algumas coisas foram frustradas. Jesus conhece isso porque Jesus foi traído. Jesus conhece porque ele foi caluniado. Jesus conhece porque ele foi violentado. E o Senhor trouxe restauração para as minhas emoções. E mais do que nunca, ele tem me dado vigor e força para fazer aquilo que ele determinou desde a eternidade. A Bíblia diz: os meus dias estão escritos no teu livro. Os planos do Senhor não serão frustrados por conta de uma desilusão, porque ele chega. Ele chega. E nessa noite ele está chegando. Já chegou. Eu desci e vim aqui contar para os irmãos, para motivar você, que se por acaso passou por esse processo, apresente-se ao Senhor numa atitude profética, de humildade, de vir até este altar e dizer: Senhor, eu recebo a minha cura. Eu declaro que a tua palavra, este pão, cura as minhas emoções. Em nome de Jesus, se você precisa disso, vem até aqui à frente. Eu desci para dizer que eu já precisei, pode ser que algumas vezes ainda em minha vida eu vou precisar de dizer: Jesus, entra aqui em minha casa, fica comigo, Senhor. Tem sido difícil a caminhada. Eu sonhei algo e hoje eu estou assim. Não sei se isso vai se realizar, mas eu preciso de ti. Você quer aceitar Jesus, amada? Está abrindo a porta do seu coração para Jesus? Glória a Deus.
Tem mais alguém que tenha coragem como essa mulher? Mais uma vida para o Senhor. Tem mais alguém que estava afastado dos caminhos do Senhor, que quer abrir a porta do coração, que tendo recebido desse pão que veio do céu, nessa noite, e não resiste ao poder de Deus? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Eu vou orar com as irmãs, mas eu vou fazer o segundo apelo agora para a igreja. Você não precisa vir aqui, você simplesmente vai levantar a sua mão. Se você está completamente curado de alguma decepção, de alguma desilusão, você já foi curado, não levante a sua mão. É algo que já passou, já está na cruz. Mas se isso ainda tem te trazido melancolia, dor, sofrimento, levante a sua mão, que eu estarei orando pela sua vida, para que você receba essa cura, em nome de Jesus. Existem algumas mãos que estão levantadas e nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te honramos, nós te glorificamos, nós te exaltamos. Tu és o nosso bem maior. Tu és a força do teu povo. O Senhor conhece o som dos corações e sabia que neste dia cada uma dessas pessoas estaria aqui. E o Senhor liberou uma palavra de cura. E aos meus irmãos e irmãs que estão com as mãos levantadas, eu peço agora, Senhor, que tu derrames do céu um bálsamo, o bálsamo de Gileade, para trazer cura. Que essas pessoas possam sentir agora, neste momento, o teu abraço, o teu toque, o teu cuidado. Oh, aleluia. Senhor, vai passando agora do teu sangue nestes corações e opera grandes maravilhas. O Senhor não tem prazer na doença. O Senhor não tem prazer na desilusão, na dor do coração. Mas o Senhor tem prazer em ver os teus filhos curados, porque foi para isso que o Senhor veio. Então nós abençoamos, Pai, e pela fé nós tomamos posse da vitória de cada um, em nome de Jesus. Irmãs, deixa eu falar algo aqui para vocês. Quando a palavra é exposta e nós decidimos fazer como os discípulos de Emaús, né, fizeram, convidando Jesus a entrar em nossa vida, abrimos a porta do nosso coração e falamos: Jesus, entra. No reino espiritual acontece algo. A nossa velha natureza, ela é trocada pela natureza de Cristo. Nós saímos da condição de criaturas de Deus e passamos para a condição de filhos de Deus. Nós deixamos de não ser mais desconhecidos no céu. Passamos então a ser conhecidos no céu, porque Jesus, que é o nosso advogado e que pagou o preço da nossa morte, está lá. E o sangue dele nos justificou. E você está dizendo exatamente: eu recebo esse perdão. O nome de vocês está sendo escrito no livro da vida. Olha que coisa maravilhosa. E vocês se tornam parte da família de Deus. As coisas velhas ficam para trás e Deus faz tudo novo. Isaías diz: eis que faço novas todas as coisas, todos os dias. Então, tudo que nós ansiamos, sonhamos e desejamos nessa terra
é considerado nada em relação ao que vocês estão recebendo hoje. É o dom mais precioso, é o bem mais precioso, que é a vida eterna. A vida vai continuar, pessoas vão nos ferir na caminhada, problemas vão acontecer, mas você não está sozinha. Imagina você, Graça, aqui, você com uma dificuldade de andar e alguém pega na sua mão e diz assim: não, você vai, porque eu te ajudo, vem comigo, eu sou com você, e se for necessário, carrega no colo. É o Senhor, amém? Então eu vou fazer uma oração, eu quero que vocês repitam comigo, que é a oração de confissão, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós abençoamos as nossas irmãs e declaramos que toda maldição está quebrada, em nome de Jesus. Nós declaramos uma vida nova. Declaramos, Senhor, nesta noite que elas vão ser cheias do Teu Espírito, seladas com a promessa do Senhor, porque o Espírito Santo passa a morar dentro delas. E nós declaramos que elas e as suas casas servirão ao Senhor. Que o Senhor está levantando essas mulheres como instrumentos de restauração no meio da sua família. Nós abençoamos, declaramos que sobre a vida delas não vale encantamento, não vale praga, não vale maldição, porque o Senhor é o advogado que advoga as suas causas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, amadas? Depois as irmãs vão tomar o nome de vocês para a gente estar orando e telefonando. Amém? Volta para o lugar de vocês. Dá um abraço aí, né? Receba o abraço da igreja. Vocês são bem-vindas. Os diáconos